Dia de Vasco, primeira vez em um mês que a gente vai ter uma partida do Cruz Maltino. O adversário vai ser logo o rival Botafogo. Muita coisa para se falar desse confronto e principalmente traçar a expectativa para ele. Fala Vascão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Eduardo Alves, apresentador desse e de todos os vídeos aqui desse canal. Eu tô aqui para falar um pouco desse confronto que vale pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro e que vai ser disputado no estádio Mané Garrincha. E acho que esse é o ponto de partida para falar desse jogo, o fato de que vendeu o mando, que seria em São Januário, para o estádio Mané Garrincha, uma medida que dividiu opiniões e, na minha opinião pessoal, foi um erro, independente de qualquer lucro que tenha sido obtido com essa venda. Eu acho que você afastar o torcedor do único clássico que é possível de disputar no Brasileirão em São Januário é um erro. Mas, apesar disso, falando esportivamente, é um confronto que o Vasco chega muito questionado e, quem sabe, até desafiado. Isso porque, primeiramente, vai ter pela frente um rival, segundamente, um rival que estava no Super Mundial, o que é redundante porque os três estavam lá, mas traz um toque a mais para a partida, e um adversário que, apesar disso tudo, chega baleado, chega com um técnico novo, que é o David Ancelotti, chega sem seu principal atacante, que é o Igor Jesus, chega sem seu principal zagueiro, que é o Jair, e com outros desfalques pontuais ali, que nosso convidado daqui a pouco vai poder falar um pouco melhor pra gente. Mas, falando sobre o Vasco, chega para esse confronto aqui sem nenhum desfalque, né? Na verdade, o DM está zerado depois de um bom tempo, voltou a ter uma lesão com o Adson na última semana, mas ainda não chegou a estar no DM, né? No caso, está sendo parte de uma fisioterapia, de uma psicologia e tudo mais. Logo, logo vai estar de volta ao DM, não é nenhum segredo. Mas tivemos o retorno de David e também do Estrela, que estavam lesionados. E também tivemos o retorno do lateral esquerdo Leandrinho, que estava no futebol da Arábia Saudita, do Emirados Árabes, aliás, e retornou ao Vasco, porém não está relacionado para essa partida. E por falar em jogadores que ficaram de fora dessa partida, a gente tem o Lucas Oliveira, zagueiro, que está prestes a ser negociado, e também o atacante Jean Davi, que está em vias de ser negociado. A lista divulgada pelo Vasco nessa última sexta-feira deu conta de 26 nomes, isso porque são 3 nomes a mais por conta da viagem que é feita, e também vai ser a mesma lista para ser utilizada no jogo de terça-feira no Equador contra o Independiente Del Valle. Então, para as partidas contra o Botafogo e o Del Valle vão haver cortes, não vão ser 26 relacionados. Portanto, vai ser o corte do goleiro Pablo, com 99% de certeza, e mais 2 jogadores de linha. Mas, falando sobre como que se espera desse Vasco vir a campo, é aquela escalação de sempre, sem nenhuma mudança muito significativa. Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, a zaga com João Vitor e Lucas Freitas, ou seja, sem Maurício Lemos ainda, Lucas Piton fechando a lateral esquerda, Hugo Moura e Tietê como a dupla de volantes, Felipe Coutinho como camisa 10, Ryan como ponta direita, Nuno Moreira como ponta esquerda e Verratti como centroavante. Nada de muito diferente. E o Thiago Mendes, que já está anunciado pelo Vasco, ainda não foi registrado no BID, não está legalmente apto a atuar pelo Vasco também, não está na lista de relacionados. Acho que são os principais comentários a serem feitos e a expectativa de ver o time performando bem depois de exatos um mês de pausa, né? Porque a última partida do Vasco foi no dia 12 de junho contra o São Paulo, foi aquela vitória por 3-1, muito significativa, inclusive foi o primeiro momento em que o Fernando Diniz teve alguma pausa para trabalhar, então a gente pôde ver uma melhora muito grande na performance da equipe. Espera-se que com essa pausa ainda maior a gente consiga perceber ainda mais melhorias na forma da equipe jogar. Bom, falei bastante sobre o Vasco, agora eu vou tocar um pouco a bola, vou passar para o meu querido amigo Bernardo Pinho, dono do canal Pinho Fogo, que vai aqui falar com a gente sobre como é que chega o Botafogo para essa partida e também, claro, trazer os principais detalhes do nosso adversário. Fica à vontade, Bernardo. Fala, rapaziada, tudo bem? Meu nome é Bernardo Pinho, sou repórter do Lance, mas hoje eu tô aqui como botafoguense pra gente conversar um pouquinho sobre esse Vasco e Botafogo lá no Mané Garrincha, jogo vital para as duas equipes retornarem bem dessa pausa pro Mundial, e o Botafogo tem alguns problemas, né? Eu acho que se vocês estão curiosos para saber como chega o Botafogo para essa partida, eu e todos os botafoguenses estamos nos sentidos da mesma forma, né? O Botafogo é uma verdadeira incógnita, vai ser o primeiro jogo sem Renato Paiva depois do Mundial. Vai ser o primeiro jogo de David Ancelotti, que não comanda o time na beira do campo, mas fatalmente já teve 3, 4 dias para passar suas instruções. Só que, cara, a gente não tem base nenhuma do trabalho dele, é o primeiro trabalho como técnico, antes ele era auxiliar do pai dele, técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti. Então é uma verdadeira incógnita. O que a gente sabe é, o Botafogo chega com novos jogadores e alguns desfalques de peso que vão ser sentidos fatalmente. Até porque o Igor Jesus, que era um pilar do time, um cara que segurava a bola, gerava jogo, fazia gols,
não está mais no clube, foi negociado com o Nottingham Forest, e para substituir ele a gente vai ter o Arthur Cabral, que tem apenas 2 jogos com a camisa do Botafogo, os 2 no Mundial, entrando ali no final do segundo tempo, então a gente não tem muito parâmetro para saber qual vai ser a diferença entre Igor Jesus e Arthur Cabral. Os dois têm características até parecidas, sabem fazer o pivô, segurar a bola na área, só que o Arthur Cabral tem menos aquela técnica que o Igor tinha. Ele é um cara mais de fazer gol mesmo, e eu acho que o Botafogo pode acabar sentindo falta desse cara para auxiliar o meio-campo e os pontas a trabalhar nas jogadas. E uma perda que eu acho que o Botafogo vai sentir ainda mais do que a do Igor Jesus é do zagueiro Jair, jovem de 20 anos, que também foi negociado com o Nottingham Forest da Inglaterra, e justamente porque o Botafogo precisava muito da saída de bola dele. É um jogador de 2 metros, é um jogador ambidestro, que tinha muita tranquilidade para sair jogando, achar passes entre linhas, e eu acho que também é uma dinâmica que o Botafogo pode sentir falta. Quem chega para o lugar dele é o Caio Pantaleão, zagueiro que veio do Krasnodar, também tem boa saída de bola, pode jogar inclusive como volante, mas é o primeiro jogo dele contra um time brasileiro, ele até estreou contra o Palmeiras durante poucos minutos, teve bons lances, mas eu acho que o Botafogo vai sentir falta demais do Jair, e quem substitui o Caio Pantaleão, vamos ver como ele se sai aí num jogo difícil, né? Enfrentando simplesmente o Pablo Verratti, que é um demônio dentro da área. Vamos ver se ele segura essa bronca aí. Para jogar do lado dele também tem o Alexander Barbosa. Preciso ter certeza sobre a provável escalação do Botafogo, né? A primeira partida do David Ancelotti à frente do clube. E bom, eu diria que o Botafogo, pelo que a gente tem apurado, vem com John, Vitinho, Caio Pantaleão e Alexander Barbosa, na lateral esquerda com Alex Telles. No meio, Gregory, que por enquanto fica no clube, Marlon Freitas. E aí, meu amigo, esse quarteto ofensivo é uma verdadeira incógnita, mas a gente sabe que ele começa com Arthur na direita e Arthur Cabral no comando do ataque. Disputam posição Joaquim Correia e Savarino, e na esquerda a gente deve ter o Santiago Rodrigues, que é um jogador que também veio caro e ainda não engrenou. Aproveitando isso, para a gente falar um pouquinho sobre quais jogadores o Vasco precisa ficar de olho, eu vou torcer para que não fique. A gente tem 2 jogadores que, na minha opinião, podem fazer muita diferença no jogo do Botafogo, que é o Arthur, pela direita, justamente jogando nas costas do Lucas Piton, que a gente sabe que é um lateral muito bom atacando, mas que tem debilidades defensivas, e o centroavante Arthur Cabral. Esse é uma aposta minha, claro que a gente vai sentir falta de Igor Jesus, mas é uma aposta minha para fazer uma chuva de gols no seu retorno ao futebol brasileiro. Então acho que esses 2 jogadores podem ser a chave do Botafogo para ganhar essa partida. A gente sabe que o Vasco tem uma dupla de zaga no mínimo inconstante. O João Vitor e o Lucas Freitas são jogadores que... O Lucas Freitas até me surpreendeu esse ano, mas a gente sabe que não tem um desempenho tão regular, e eu acho que o Arthur Cabral pode se valer disso para fazer um gol ou 2 no Vasco amanhã. Vamos ver, é jogo difícil, é clássico, e a expectativa está lá no alto. Se você não me conhecia, pode me seguir lá nas redes sociais, bpinho_, no Twitter e Alpinho no YouTube. Tamo junto, eu como botafoguense, namorado de vascaína, vou torcer para ser um jogo e que ganhe o melhor aí. Tamo junto, um abraço, valeu pelo convite, Eduardo, tamo junto. Bom, com isso fica muito fácil a gente projetar a partida, sabendo um pouco de como é que chega aí o Botafogo. Fica sempre a recomendação ao trabalho do Bernardo, que é muito bem feito. É um dos melhores canais aí de cobertura esportiva, e o Botafogo é uma equipe que a gente está muito acostumado acompanhar, porque está aqui pertinho da gente, e dos 3 rivais eu acho que é o mais simpático a nós. Então fica a recomendação do trabalho dele, o link vai estar aqui na descrição. E relembrando as informações da partida, esse confronto vai ser às 6h30 da tarde e vai ter transmissão do Premier e também da Sky Plus, mas é claro que você pode acompanhar a reportagem dela pelo perfil do Analisa Vasco nas suas redes sociais, todos sob @AnalisaCRVG. Eu fico por aqui, convido você a deixar o like, se inscrever no canal se você tiver gostado desse vídeo, e não menos importante é comentar aqui embaixo para poder gerar debate. Fica também a recomendação do nosso site, analisavasco.com, inclusive porque por lá a gente publicou a nossa tradicional matéria de pré-jogo com mais detalhes ainda do que aqui nesse vídeo. Então você pode assistir lá, aliás, ler lá e ficar por dentro de tudo que mais importa dessa partida. E por fim, mas não menos importante, nosso grupo de WhatsApp, o link vai estar aqui na descrição, beleza? Tamo junto, valeu e até a próxima.